O Cruzeiro vai à luta, mais uma decisão na Série B, porque já há algum tempo cada partida é uma decisão de campeonato para o Cruzeiro, que precisa hoje de uma vitória sobre a equipe do Goiás, que vem fazendo uma boa campanha na Série B, um bom time a equipe do Goiás. Tá chegando aqui com o Álvaro Damião, também tá aqui comigo o Alexandre Simões e o Samuel Venâncio, diretamente de Goiânia, para nos contar como o Cruzeiro vai pro jogo. Foi manchete que deve ter retorno na lateral direita e que não tem dúvida lá no ataque. Agora, tem um outro problema pro Cruzeiro. Aqui, Samuel, BH, 24 graus e 6 décimos. E por aí, Samuca, boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite para amigo ligado aqui na turma do Bate-Bola. Agora é 34. A expectativa de que na hora que a bola rolar, 9h30, 29, 28 graus, para dar uma melhorada neste clima, umidade baixíssima. Eu olhei há pouco, 15%. Então, muita água para hidratar, para chegar bem para este jogo, e para quem tá no campo, então, aí que o desgaste físico é ainda maior. Mas o Cruzeiro tá para encarar todas estas situações, e principalmente o Goiás, que tá muito bem nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Eu tô até aqui, ó, com os números. O nosso Alexandre Simões sempre faz um retrospecto bacana com algumas curiosidades, e eu separei aqui: retrospecto geral, 56 jogos, 31 vitórias do Cruzeiro, 11 empates, 14 vitórias do Goiás. Aqui em Goiânia são 27 jogos, aí uma disputa mais equilibrada, 11 vitórias do Goiás, 9 do Cruzeiro e 7 empates. O Cruzeiro com o técnico Vanderlei Luxemburgo, que melhorou a defesa do Cruzeiro sem levar gol nos últimos 3 jogos, e tem esse teste agora contra o Goiás. Daqui a pouco fala o Álvaro. O Goiás tem a melhor defesa, e é a melhor defesa disparada na comparação com as outras na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, um time que está muito bem, e por isso um desafio importante para o Cruzeiro. E o Cruzeiro, nos últimos jogos com o Goiás, até teve no turno o empate por 1-1 no Mineirão, aquele gol contra do Joseph de pênalti. Depois o Marcinho empatou já no finalzinho. Foi a estreia do técnico Moza. E o Cruzeiro, nos últimos jogos contra o Goiás, tem um retrospecto muito favorável. Eu peguei aqui de 2009 para frente. 2009 o Cruzeiro ganhou no Mineirão. 2010 o Cruzeiro ganhou na Arena do Jacaré e no Serra Dourada. Em 2013 o Cruzeiro ganhou no Independência e no Serra Dourada. 2014 o Cruzeiro ganhou no Serra Dourada e no Mineirão. Em 2015 o Cruzeiro ganhou no Mineirão e no Serra Dourada. Em 2019 o Cruzeiro ganhou no Mineirão e perdeu para o Goiás. Foi um gol do Alan Ruschel. O Cruzeiro tinha feito um gol saindo na frente com o Thiago Neves. Foi a estreia do Abelão naquele jogo. O VAR anulou aquele impedimento de lance ajustado, mas no final esse gol do Alan Ruschel, e foi a última vitória do Cruzeiro, do Goiás sobre o Cruzeiro, melhor dizendo. Então, retrospecto bom. Quem sabe este retrospecto em campo logo mais para o Cruzeiro seguir com esta campanha de reação com o técnico Vanderlei Luxemburgo na Série B do Campeonato Brasileiro. Sobre o time, o Cruzeiro está concentrado desde ontem. Teve a última atividade no estádio Antônio Ascioli. Eu acho que não tem mais dúvida. O Vanderlei já, desde quarta-feira, trabalhando a equipe. Teve a quinta-feira com 2 períodos. Quarta-feira teve um trabalho coletivo para os reservas. Foi quando ele observou o Cáceres e sentiu firmeza para a volta do lateral paraguaio. Por isso ele começa o duelo de daqui a pouco contra o Goiás. O Rômulo deixa a lateral, vai para o meio campo. O Flávio está suspenso, então o Luxemburgo, o Luxa não pode repetir a formação que enfrentou o CRB, por exemplo, com o Adriano e com o Flávio. O Rômulo volta para o meio campo, e lá na frente eu estou apostando em uma nova chance, uma nova oportunidade para o Rafael Sobis começar este duelo de logo mais. Então, Fábio, Cáceres, Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira, Adriano, Rômulo, Giovani, Wellington Nem, Bruno José e Rafael Sobis. Não deve fugir disso o time do Cruzeiro para esta decisão contra o Goiás, Léo.
Vamos saber do Goiás aqui com o Álvaro Damião. Essa equipe que tem uma grande defesa, como ressaltou o Samuel Venâncio, faz boa campanha na Série B, um dos postulantes ao acesso. Álvaro Damião, boa noite. Boa noite, um abraço pra você, Léo, Samuel, Simões, ouvintes da turma do bate-bola. O Goiás só tomou 13 gols até agora no Campeonato Brasileiro, isso em 21 partidas. E esse número já mostra por que o Goiás está entre os 4 melhores do Campeonato Nacional. Marcou 24 gols, por isso tem um saldo de 11. Em 21 jogos, são 10 vitórias, 8 empates e 3 derrotas. O Goiás é o 4º colocado no Campeonato Brasileiro da Série B. O time teve um bom tempo para treinar, isso porque ficou 12 dias fora da tabela. A última partida foi contra o Confiança e o Goiás venceu jogando fora de casa pelo placar de 2-1. O técnico Marcelo Cabo aproveitou todo esse tempo que teve, não só para treinar, mas como para recuperar os jogadores que estavam no departamento médico. Ele recuperou todos, não tem ninguém mais no departamento médico. O Goiás vai com tudo que tem para cima do Cruzeiro logo mais. Além de ter todos os jogadores que estavam no departamento médico liberado, ele tem também o retorno do Meia Elvis. Esse cumpriu suspensão contra a equipe do Confiança. O time do Goiás, para jogar contra o Cruzeiro logo mais, deve entrar em campo com Tadeu, Apodi, o Davi Duarte, o Reinaldo e o Hugo, Rezende, Caio Vinícius e o Elvis, o ataque com Diego, Nicolas e Manga. Alexandre Simões, quando o Samuel Venâncio traz a informação do retorno do Cáceres, eu gosto muito, acho que é o melhor lateral direito que o Cruzeiro tem, dos jogadores mais regulares em toda a irregularidade que o Cruzeiro teve, mas o Cáceres dá uma segurança mais ali atrás e faz bons cruzamentos. E lá na frente o drone do Samuel funcionou, você até brincava com ele mais cedo no plantão, eu tava ouvindo, que o Rafael Sobis vai no comando de ataque. Contra a equipe do Goiás, que tem uma grande defesa, o mais correto é sim o Sobis e não o Thiago. Eu confesso que eu tenho dúvida, porque o Thiago jogou na última partida, não conseguiu brilhar, não teve muitas alternativas. O Luxemburgo coloca o Sobis. O melhor seria o Marcelo Moreno, mas não pode ter. Tá certo o Luxa de ir com o Sobis ou deveria ser o Thiago, Simões? Boa noite. Olha, um abraço, boa noite Álvaro, Samuel. Eu acredito que isso deva ser a estratégia de jogo do Luxemburgo para poder encarar essa forte defesa do Goiás, como o Damião destacou aí, porque são características muito diferentes, né? O Sobis é um jogador mais de toque de bola, tem mais qualidade técnica, tem um bom chute de fora da área. O Thiago é aquele estilo centroavante típico mesmo, de imposição dentro da área, de briga pela primeira bola com os zagueiros. Então eu acredito que se deve a isso. Mas o Samuel trouxe um outro aspecto interessante também, que é a questão de repente se utilizar o Thiago com o Goiás mais desgastado. E a questão do tempo não pode ser descartada nesse aspecto, né? Então o Cruzeiro tem essas duas opções de centroavantes. O Luxemburgo talvez apostando que o Goiás, pelos resultados da rodada, já que os times do G4 venceram e o Goiás joga em casa, deva partir também tentando essa vitória, aposte numa equipe com um pouco mais de qualidade do toque de bola e aí com o Sobis como homem de referência. E o toque de bola vai ser tranquilo porque tá um tapete a Serrinha, né, Samuca? Impressionante. A qualidade do gramado da Serrinha. O Goiás, ele trabalha neste campo, joga na Serrinha desde o ano passado e está ampliando inclusive a capacidade. Então tem um gramado espetacular, não dá para ser desculpa de forma alguma, não dá para errar passe e não tem previsão de chuva. E se aparecer uma chuva de repente, antes de cair ela já está voltando pelo calor, então não vai atrapalhar o gramado. Aqui na Serrinha é a chance do Cruzeiro de fazer um grande jogo neste duelo. O Álvaro falou aí dos números da defesa do Goiás e neste levantamento do Simões também, o Goiás sofreu 13 gols. O Cruzeiro já sofreu 29 gols em 21 partidas na Série B e o Vanderlei melhorou e bem esta média de gols. O Cruzeiro tinha, antes da chegada do Vanderlei, uma média de 1,66. Com ele foi para 1,38. E só nos jogos do Vanderlei, 0,66. Então, deu uma arrumada na casa. Claro que precisa muito mais. Um Ramon ter boas atuações, voltar a ter boas atuações. O Brock mostrando mais segurança. Vamos ver como o Cruzeiro vai se comportar neste duelo. Lembrando que para opções do banco,
O Léo Santos tem a companhia agora do jovem Matheus Vieira, que foi acionado, veio para Goiânia, chegou ontem à noite, fica no banco já que o Joseph teve uma indisposição. O Joseph fez o gol contra no jogo do turno, então nem fica no banco no duelo de logo mais aqui em Goiânia. Muita gente entre os pendurados, então é bom o Cruzeiro tomar toda a precaução possível, porque precisa de todo mundo no duelo diante da Ponte Preta no sábado às 11 horas da manhã na Arena do Jacaré. Estão com 2 cartões amarelos aqui em Goiânia: o Giovani Meia, o Matheus Pereira lateral esquerdo e o Sobs. Os 3 começam no banco. Léo Santos e Marcinho. Para o jogo da Ponte vai ter a volta do Flávio e a expectativa por outros que possam sair do departamento médico. Mas claro, Léo, daqui a pouco tem a janta, tem aquela preleção do Lucha e a saída para Serrinha. É foco total neste compromisso. Todo mundo sabe que se o Cruzeiro busca a vitória aqui em Goiânia, vai dar moral demais para esta equipe do técnico Vanderlei Luxemburgo. Léo.